no setor político, ontem o Augusto Melo recebeu torcedores organizados e mostrou para alguns torcedores, até quero ouvir de vocês o que vocês acham disso, mas ele falou assim, ó, gente, tá difícil a situação, não sei o que, vocês chegaram a ver o vídeo, mas ele fala, pô, tá difícil a situação, ó aqui, ó o contrato, a proposta do patrocinador Master, tá na minha mesa, tá aqui, ó, tá no celular, vê, Ale, que é o presidente da Gaviões da Fiel. Mostrando uma fragilidade gigantesca do presidente do Corinthians, né? E ele foi recebido, então, aliás, ele recebeu, né? Os torcedores organizados que invadiram lá, primeiro o CT Joaquim Grava, depois o Parque São Jorge. Aí o Augusto Melo falou, numa espécie de desespero, acaba mostrando, ó, tá aqui. E aí o Corinthians vive toda essa situação. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas me deu uma impressão de um presidente desesperado, né? Um presidente sem muito o que fazer, desesperado para mostrar serviço, porque a pressão é realmente muito grande em cima do Augusto Melo. Você quer começar, PDV? Não, cara, é que de verdade, assim, tudo que tá acontecendo no Corinthians a gente vem falando e vem até meio que prevendo, né? Assim, não é querer... dizer, falamos, eu avisei, eu falei, mas assim, tá muito óbvio que é um presidente hoje completamente sem uma base de apoio, tá quase que isolado, se segurando como pode, sofrendo uma pressão gigantesca pra renunciar, e essa é a minha visão, o meu feeling sobre o que vai acontecer no Corinthians e não é de hoje. Já falei isso aqui há cerca de um mês. Eu acho que a pressão vai ser tão grande que não vai ser nem caso de impeachment. Vai ser caso de renúncia do Augusto, porque aí ele ainda sai, ainda vão dar a opção para o Augusto Melo, dependendo de como avançar tudo isso, dele sair como injustiçado. De não deixaram ele trabalhar. Não me deixaram trabalhar. Então tá bom, sabe, vende esse seu discurso para meia dúzia que ainda acredita, ali do pouco de apoio que ele tem, e sai, e aí a gente sabe o que vai acontecer no Corinthians, né? A gente sabe que quem estava, muito provavelmente, vai voltar. Vai fazer força, vai tentar convocar a eleição. Vai ser muito duro pro torcedor corintiano, já está sendo muito duro pro torcedor corintiano, que é isso, né? As pessoas não chegam lá ao poder pensando única e exclusivamente no Esporte Clube Corinthians Paulista. Pensam em si próprio, pensam apenas com ego, e o Corinthians vem sofrendo há décadas e décadas, desde André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, todos esses caras fizeram muito mal pro Corinthians. Lá atrás tem Dualib também, que, meu Deus do céu, só não foi preso porque não quiseram prender o cara. Então, passou muita gente ruim, mas muita gente ruim no Corinthians, e agora chegou mais um que mostra que é mais do mesmo. Que, ele é da oposição, mas continua fazendo um monte de coisa que não deveria fazer com a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. E isso, esse vídeo de ontem, né? Ele mostrando, tá aqui o contrato, aqui, não sei o quê. Não sei nem se passa tanta veracidade assim, se não parece um bagulho meio armado. Então, cara, eu não vejo também, assim como você, Paulo do Vale, uma sequência dessa gestão. Muito pela pressão política que já acontece, muito pelo próprio Augusto ser já praticamente uma ilha dentro do Corinthians, né? Não tem mais ali ninguém próximo a ele que realmente tenha 100% de fidelidade pelo Augusto. Acho que todo mundo que ainda tá lá olha com uma... vai melar a qualquer momento isso aqui, hein? Eu acho que não vai conseguir segurar. E, cara, tudo que a gestão passada fez de errado, ele coloca a culpa, né? Realmente, eles têm muita culpa. Mas o que ele fez de certo até agora? Exatamente. O que realmente está acontecendo de bom pro Corinthians? Essa é a pergunta. Vai vir o patrocínio da meia. Pô, o que o patrocínio da meia vai mudar a vida do Corinthians, cara? Sim. Você tá falando do quê? De no máximo 5 milhões, 10 milhões de reais? Claro. 10 milhões não... Você não abre uma dívida do Corinthians e paga essa dívida. Você vai continuar ali devendo pra Deus e o mundo. E aí o Master, ele sempre fala, o Master, a gente tá fechando, pô, viajou pela Europa, foi buscar não sei o que, e agora não consegue vender o principal ativo do clube, que é o Wesley. Fala que não vai vender agora, mas tá precisando vender por causa do dinheiro. Então não dá pra entender, acabou de tomar essa bucha aí, que ele tem culpa no cartório, que principalmente o Duílio tem culpa no cartório com relação ao Rojas. E agora quem vai sofrer é o Corinthians, cara, quem vai sangrar é o Corinthians. Exatamente. Você falou muito bem.
A gente pode aqui enumerar todas as questões da gestão passada, sim, tranquilamente, até porque sempre fizemos isso, né? Poxa vida, mais do que a Rádio Bandeirantes falou a respeito e trouxe informações a respeito das gestões anteriores do Corinthians, né? Quem nos acompanha sabe. Agora, a pergunta é exatamente essa, Soler. Até aqui, o que o Augusto Melo fez de bom, o que ele tem de mérito e o que ele fez para tirar o Corinthians dessa situação. Eu sinto que foi, na verdade, ao contrário. Ele afunda ainda mais o Corinthians com algumas questões obscuras, com algumas atitudes de uma diretoria que ainda engatinha, né? De uma gestão que engatinha, que ainda não tem o pleno conhecimento de como funciona a coisa do futebol nos bastidores. Eu acho que isso tem muito peso para você assumir um Corinthians. Então, assim, alguns erros que aconteceram na administração atual são erros primários, assim, né? De valores, do que você pode pagar num atleta, de algumas loucuras, erros, questões burocráticas também que a gente viu o Corinthians. O Corinthians quase contratou um treinador no Campeonato Paulista que não poderia assumir o time. Por não ler o bendito do regulamento. Aliás, que o próprio Oliveira assina, né? Só é o técnico do Corinthians porque o regulamento do não Paulista permitiu que o Zanardi treinasse o Corinthians no Paulista. Então, assim, muitas questões de uma administração amadora, e eu acho que isso tem um peso gigantesco. Fora esse caso de polícia. Caso do Palácios, pô, como é que se contrata um jogador, não faz o exame no joelho do cara, velho? Exatamente. Porra, que a história isso, do Mateuzinho, que viria por empréstimo, e aí o Corinthians comprou. E aí o próprio Augusto já falou que o empresário emprestou dinheiro, e aí como é que vai fazer pra pagar esse cara? Exatamente. Então, assim, são muitas questões que a gente pode enumerar também. E eu acho que aquele mais se vangloriava, que mais dava talvez um respaldo pra ele, foi embora, que era Vaidbet. Sim. 120 milhões por ano era a grandeza da gestão dele. E ele ainda não bateu o peito pra falar, ó, gente... Ele ainda não bateu o peito pra falar que ele também quer saber o que tá acontecendo. Sim. Pô, aquela nota que ele quer desmerecer a Vaidbet que o Corinthians soltou, porra. Tem alguém dentro do clube que tá sendo investigado pra saber se corrompeu ou não essa negociação. Era pra ir pra cima desses caras aí que estão sendo acusados, não ir pra cima da empresa, cara. Os caras deram dinheiro na sua mão. Ao invés dele falar, né, pô, a gente tá averiguando tudo aqui, se for comprovado algum tipo de corrupção, essa pessoa vai pagar. Não houve esse tipo de posicionamento, né? A impressão que dá é do tipo... Ah, não, a gente sabe que não tem coisa errada, não sei, é muito confusa, né? É muito confuso o posicionamento do próprio Corinthians com relação a isso através do seu presidente, né? A gente sabe que às vezes soltam notas oficiais, e notas oficiais nem sempre falam sobre a postura real de um presidente, de um líder, porque em muitos momentos é assessoria trabalhando para tentar evitar uma crise maior. Sim. Mas realmente... é a assessoria dele, no caso, né? Nem isso. A do próprio clube. Isso. Então, assim, realmente falta um posicionamento maior até da própria diretoria do Corinthians sobre esse caso. E a gente já volta com os donos da